não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O movimento revolucionário só será extinto se, primeiro, as pessoas tomarem consciência de que ele existe e de que ele é o mal. E, segundo, as pessoas tomarem consciência de imortalidade para saber qual é a verdadeira escala da história humana. Porque se você não tem a escala verdadeira, como é que você vai denunciar a falsa? Você não tem um terreno onde se apoiar. Está entendendo? Quer dizer, se você é contra este ou aquele ponto da mentalidade revolucionária, mas a sua escala de tempo é a do movimento revolucionário, você está servindo a ele. Então, isto aqui é uma coisa que vocês vão ter que entender. Porque toda e qualquer atividade intelectual que não venha com a clara consciência desses pontos, ela servirá ao movimento revolucionário. Pode se opor a ele num ponto ou no outro, mas entra dentro da escala histórica. Então, o que você tem a opor ao movimento revolucionário? É dizer, olha, eu não sou um momento da consciência histórica. Eu não sou um momento do plano revolucionário, como é que se diz, do sonho revolucionário. Eu sou um Deus. Quem disse? Jesus Cristo disse. Eu sou uma alma imortal, eu duro mais do que tudo isso. Todo esse sua maravilhosa mutação histórica, para mim é um piscar de olhos. É um, como é que se diz? É um momento. É assim, aquele mosquitinho batendo asa, tá certo? É a vida do mosquito, 24 horas. Então, nós desprezamos o seu movimento revolucionário, porque ele é mesquinho, ele tem uma visão pequena das coisas. Ele finge grandeza, tá certo? Depois de já ter descido na escala, assim, abaixo de mosquito. Quer dizer, vocês rejeitam a sua condição de Deus e querem que eu me integre nesse pseudo-Deus chamado história, chamado processo histórico, nessa porcaria que não existe, que é um ídolo nem de pé de barro, nem inteirinho de barro. É isto que nós temos que ter consciência. Então, o problema não é, Beto Moraes, do que os revolucionários possam fazer contra nós. O problema é o que nós podemos fazer contra nós. Se não tivermos a consciência clara de que tudo que nós estamos fazendo é um confronto entre eternidade e pseudo-eternidade. Se não tiver isto, tu não vai conseguir fazer nada. Agora, se você compreender isso claramente, o desprezo que você vai ter para essa gente é tão grande, tão grande, tão grande, que você evitará o pior dos erros, tá certo? O mais letal dos erros, tanto na vida intelectual, quanto na vida política, quanto na sua própria vida pessoal. O erro é o seguinte: você vê que os revolucionários, eles não hesitam em cometer, em nome da sua revolução, explicitamente ou implicitamente, toda sorte de transgressões.
E não só cometem as transgressões, como as exibem. Por exemplo, agora está o MST, invade terra, toca fogo em tudo, não obedece a sentença de reintegração de posse e ainda pega dinheiro do governo sem existir como entidade legal. Então, é um corpo de transgressões. Por que eles fazem isso? Eles não poderiam obter tudo de uma maneira mais simples, por exemplo, registrando-se, né, e reivindicando verbas do governo. Por que fazem questão de fazer a coisa fora da lei? É porque isso lhes dá autoridade. Na Idade Média existia um negócio chamado ordalho. Ordalho é o seguinte: é um duelo no qual o vencedor, não é porque ele venceu que a tese dele fica comprovada. Ninguém acreditava, evidentemente, que pelo simples fato de você conseguir vencer o seu adversário, você provou que tinha razão. Mas o adversário podia desafiar você para isto. Que a vitória não era uma prova, mas a disposição de lutar e morrer era uma prova. Se desafiado, vamos supor, por exemplo, você tem dois partidos lutando, um partido é a favor de um papa, o outro é a favor do antipapa, então você não sabe o que é o papa, o que é o antipapa, então um cavaleiro adepto de um dos papas desafia você para um duelo. E você diz, não, eu não vou duelar, porque isso é derramamento de sangue. Mas se você quiser, eu apresento todas as minhas razões, eu argumento com você. Ele ia rir na sua cara e ia considerar aquilo uma prova imediata de que você estava mentindo. Por quê? Se você faz questão de apresentar a sua tese, de defender a sua causa, exclusivamente dentro das vias normais e admitidas, você está provando lealdade ao sistema e não a veracidade da sua tese. Você está colocando o sistema presente, que é o sistema que inclusive privilegia o outro lado, como algo mais valioso do que a sua tese. Então eu digo, qualquer causa que não possa ser defendida mediante transgressão não vale nada. Vocês entendem por que no meu programa eu xingo as pessoas? Porque se a minha causa não vale nem o suficiente para eu cometer uma impolidez, então ela não vale nada. Isto aí, o pessoal revolucionário sabe disso desde que existe a revolução. E o pessoal conservador, religioso, etc., não sabe. Então, quer dizer, veja, por que no Concílio Vaticano II, quando aqueles camaradas obviamente comprometidos com a causa comunista, e alguns até com organizações satanistas comprovadamente, o cardeal Suenes da Suécia, você sabe que participava de rito satânico, meu Deus do céu. Por que quando esses óbvios comunistas e satanistas apresentavam aquelas reformas assintosas, que era para desmoralizar a própria igreja, por que o outro lado não reagia? Porque respeitava a ordem. E a ordem naquele momento estava favorecendo quem? Quem tinha mais iniciativa. Então, por exemplo, quando o cardeal Ottaviani fez o seu exame perfeito, maravilhoso, irrespondível, do novo ritual da missa, provando que ali tinha pelo menos 20 heresias no meio. Deram 10 minutos para ele falar e depois desligaram o microfone. E ele baixou a cabeça. Ao fazer isto, o que ele provou? Ele provou que ele estava escandalizado com o novo rito da missa, mas que ele respeitava mais a ordem no recinto conciliar do que a missa de São Pio X. São Pio V. Então ele deu a vitória. Não por intenção, é claro, mas simplesmente por não compreender do que se tratava. Eu lhes digo o que era preciso fazer. Era preciso subir
ao trono papal e dar 2 tapas na cara de Paulo VI. Inimigos da igreja já fizeram isso uma vez. Deram 2 tapas na cara do Papa, o Papa morreu 15 dias depois. Morrendo de raiva sem poder fazer nada. Era isto que esse homem merecia. Se fizesse isto, você teria feito uma enorme transgressão. Mas você diria: a igreja eterna é infinitamente mais respeitável do que você. Eu não vou respeitar você, porque se eu respeitar você, eu estou desrespeitando a igreja. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito simples fazer isso. Para impor as suas propostas, que eram nitidamente revolucionárias, por quê? Porque elas visavam justamente a criar a situação caótica que veio depois e dar, portanto, motivo a novas exigências revolucionárias que não vão terminar nunca. Esse lado cometeu todas as transgressões para impedir. Roubou papéis, impediu gente de falar, tá certo? Ou seja, transgrediu todas as regras do concílio. E o lado conservador não transgrediu nenhuma. Então, as regras do concílio estavam acima dos valores que eles estavam defendendo. Estava acima da própria igreja, estava acima da própria palavra de Jesus Cristo. Então, todos traíram. Uns traíram por consciência e outros traíram porque não tiveram a coragem de transgredir os mandamentos de polidez, as regras burocráticas, para defender o que era sagrado. Este é o problema com todos os conservadores e liberais do mundo. Então, da minha parte, eu já decidi o seguinte: eu não vou respeitar regra nenhuma. Sobretudo as regras de polidez. Eu só não vou transgredir as regras que eu não tenho a força para transgredir. Que estejam muito acima da minha capacidade. Mas aquelas que for preciso transgredir, eu tenho a obrigação de transgredir. Por que eu devo chamar um político ladrão, corrupto, mentiroso, vagabundo de excelência? Você pode chamar de excelência, mas sempre acrescentando: eu me refiro à excelência do seu cargo e não da sua pessoa, que não vale nada. É só acrescentar isto. Eu já dei o exemplo quando eu estava debatendo com 2 senadores petistas na TV Gaúcha, e eu falei lá umas coisas do Olívio Dutra, e eles disseram: mas o senhor está desrespeitando o nosso governador. A minha resposta é muito simples: mas eu não o respeito mesmo. Porque eu não posso respeitar a ele e a mim mesmo ao mesmo tempo, eu não consigo. Porque o homem deu uma entrevista dizendo que aos 20 anos de idade ele era campeão de masturbação. Se ele fosse campeão de masturbação aos 13 ou 14 e contasse isso assim, como quem está rindo da sua estupidez de juventude, fala: não, você vê, eu era tão idiota que fazia campeonato de masturbação com os moleques, que nem aqueles do filme Amarcord, os meninos lá dentro do carro, que era menino de 11, 12 anos. Eu falei: tudo bem, então você está comentando a sua ingenuidade juvenil. Mas não, ele estava se gabando. Ele tinha orgulho daquilo. E vocês põem esse cara no governo e querem que eu respeite, mas não vou respeitar nunca na minha vida. Nunca, porque isto é a antítese, a negação do conceito mesmo de respeito. Então, o perigo que nós corremos não é desse pessoal fazer alguma coisa contra nós. Eles não vão fazer nada. O perigo é a gente cair na conversa deles. E achar que estamos fazendo coisa maravilhosa porque aqui nós estamos fazendo, sei lá, uma campanha contra o aborto, contra o casamento gay, não sei o quê. E continua seguindo a regra do jogo que eles mesmos já transgrediram milhões de vezes. Então você está provando que a regra do jogo para você está acima do valor que você defende. Agora, se você é cristão, meu filho, não tem no mundo decreto administrativo que esteja acima da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que provar isso para as pessoas, senão você nunca terá autoridade para falar. Nunca terá força. Então, as transgressões que o movimento revolucionário comete umas atrás das outras,
não visam obter este ou aquele resultado. Por exemplo, o Vittorio Mathieu, no livro dele, La Speranza nella Rivoluzione, ele diz: você quer uma coisa mais inútil do que greve estudantil? A coisa mais fácil do mundo é você parar uma universidade. A universidade ela já tende por si mesma a não funcionar. Tá certo? Então, por que eles fazem isso? Tem vários motivos, o primeiro dos quais é este: a afirmação da sua autoridade. Nós acreditamos tanto naquilo que nós estamos falando que nós cometemos até transgressões. Nenhuma regra é superior à nossa crença. É isto que vocês têm que fazer. Porém, para fazer isto, precisa usar a cabeça. Então, nós temos que inaugurar uma modalidade de vida intelectual que seja, pelo seu conteúdo, muito superior ao que esse pessoal está fazendo. Que seja, pelo seu horizonte de visão, infinitamente mais amplo do que a deles. Tá certo? E que seja, na sua modalidade de expressão, carregada de desprezo e de falta de respeito por tudo quanto não merece respeito. Se nós fizermos isso, nós estaremos inaugurando não somente uma nova possibilidade no próprio Brasil, mas estamos dando uma contribuição ao mundo. Porque disso aqui ninguém sabe, meu filho. Então, o próprio Vittorio Mathieu, que dá muitas dessas sugestões, eu li o livro dele e falou: pô, mas ele percebeu tanta coisa, por que ele não chegou a pegar mesmo o negócio da mentalidade revolucionária neste sentido? Ele não pegou porque ele usou o método de Hegel, que Hegel criou na fenomenologia do espírito, que é a de você tentar captar o significado histórico objetivo dos vários acontecimentos. Digo, olha, significado histórico objetivo só Deus sabe. E supõe, você captar o significado histórico objetivo do que quer que seja, supõe que a história acabou e que você está vendo o conjunto. Por quê? É claro que acontecimentos novos podem mudar retroativamente o peso deste ou daquele elemento na balança. Coisas que lhe parecem muito importantes, amanhã ou depois podem se mostrar irrelevantes. Então, graças a ter escolhido este método, que tem lá a sua dignidade intelectual, não nego que seja uma grande realização de Hegel, então ele chega a captar muita coisa do pensamento revolucionário. Mas, no fim, ele tem uma atitude de respeito pela mentalidade revolucionária, que é a coisa mais desprezível que o ser humano já criou. Nada. Os piores crimes, delitos, pecados, tudo que se fez em Sodoma e Gomorra é porcaria perto do que a mentalidade revolucionária tem feito. É só somar o número de mortos, você vê, não tem desculpa. Agora, na hora que eles aceitam matar 200 ou 300 milhões de pessoas, o que eles estão provando? Que a ideia deles é superior à própria existência física da humanidade. E isso dá um prestígio desgraçado. Então, é a autoridade do louco. É a autoridade do sociopata, que não tem medida para a sua capacidade de mentir, de transgredir, etc., e por isso mesmo se impõe aos outros. Porém, eu vou lhes contar uma cena que eu vi num hospital psiquiátrico. Não sei se já contei isso aqui para vocês. Acho que contei na aula passada. O sujeito que chegou, um novo interno chegou, quebrou uma garrafa, um olhar ameaçador, disse: quem vai entrar? Todo mundo ficou apavorado. Daqui a pouco veio um médico de 1,20 m, uma injeção na mão, e disse: não faça isso, meu filho, senão a gente fica com medo. Vira a bundinha aí. O cara dormiu.
É assim que tem que tratar essa gente. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.